Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra para a sua vida. Estou eu aqui junto com meu filho, meu companheiro, irmão Victor Gabriel. E hoje nós vamos falar sobre quem, Victor? Jonas. Jonas, ele era o quê? Profeta de Deus. Profeta de Deus, Jonas, né? E Deus pediu para Jonas profetizar para uma cidade que estava em pecado, né? Sim. O nome da cidade era? Nínive, o nome da cidade, né? E Deus pediu para ele ir lá e profetizar contra aquela cidade, porque aquela cidade estava em pecado. Só que aquela cidade era conhecida por eles matar os profetas de Deus. Era uma cidade má, né? Eles não gostavam de quem pregava a verdade lá, de quem pregava a palavra de Deus, né, Victor? Não gostava. Não gostavam. E Deus mandou Jonas ir lá e pregar contra aquela cidade. Mostrar que Deus não estava gostando do que eles estavam fazendo. É ou não é? Sim. Porque Deus não gosta daquele que fica em pecado e não quer mudança de vida. Né, Victor? Só que Jonas não foi. Jonas pegou um barco e fugiu. Né? Fugiu dentro do quê? De um barco. Só que sempre que a gente prepara um barco para fugir da vontade de Deus, Deus está vendo. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não tem, né, Victor? Como é que a gente vai esconder alguma coisa de Deus? A gente pode esconder do nosso pai, pode esconder da nossa mãe, pode esconder dos nossos amigos, pode esconder de todas as pessoas, menos de Deus, né? De Deus não tem como esconder as coisas, né, Victor? Não tem. Onde a gente estiver, Deus vê. É ou não é? Se a gente estiver no trabalho, em casa, na escola, estiver sozinho, Deus vê a gente, é ou não é? Sempre vê. Sempre vê. Né? Então Jonas pegou esse barco e disse, vou fugir do Senhor. E não tem como fugir de Deus. Não tem. Porque Deus vê todas as coisas. E então, o que aconteceu? Jonas foi parar dentro de um peixe. Lançaram Jonas no mar, ele foi parar dentro de um peixe. E muitas das vezes, parece que o peixe vem para nos matar. Mas na verdade, quem enviou o peixe foi Deus. O peixe, ele era o transporte de Deus para a vida de Jonas. Eles lançaram sorte dentro do barco e a sorte caiu sobre Jonas. E o que eles fizeram com Jonas? Lançaram Jonas aonde? Do peixe. No mar. Do mar. E daí, depois que ele foi lançado no mar, quem é que veio engolir ele? O peixe. O peixe veio engolir. Então, Jonas, dentro do peixe, ele ora a Deus. Quer ver? Livro de Jonas, capítulo 2 e versículo 2. Ó, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, ele estava dentro do peixe, no fundo do mar, quase morto. O que ele fez? Ele orou. Ele orou, né, irmão Victor? E quando a gente ora, Deus ouve. Deus responde. É ou não é, Victor? Então o segredo a gente tem que orar. Tem que orar a Deus. Não interessa a situação que tu tá vivendo, você precisa orar. Não interessa se tu tá passando por um momento difícil, você precisa orar. Não interessa a tua situação, para muitos é desacreditada, você precisa orar. O segredo tá em orar. Jonas estava numa situação muito difícil, mas ele orou a Deus. E Deus, Deus o quê? Ouviu a oração de Jonas. E o mesmo peixe que tinha engolido Jonas, ele veio e engoliu ele. Ele veio e soltou ele pra praia. Soltou ele na praia, né? Ou seja, Deus ouviu a oração de Jonas dentro do peixe, no fundo do mar, quase morto, e atendeu. E Jonas aprendeu que ele não deve fugir do propósito de Deus. Se a gente fugir do propósito de Deus, a gente puxa coisas ruins para a nossa vida. Né, Vitor? Sim. Então Jonas aprendeu isso. Ele foi até a cidade e
pregou Pegou. para aquele povo. E o povo ouviu, e o que o povo fez? Ele Se arrependeu, né? se arrependeu. Se arrependeu dos seus pecados. E Deus teve misericórdia daquela cidade. Se Jonas não tivesse ido, Jonas poderia ter causado coisas muito piores na sua vida. Mas ele fugiu do propósito de Deus. Porém, ele aprendeu. E quando ele orou, mesmo ele tendo fugido, mesmo ele não estando na vontade de Deus, ele orou a Deus. E por ele orar, Deus respondeu a sua oração. Deus ouve a nossa oração, sim ou não? Ouve. A gente pode fugir da vontade de Deus? Não pode, né? Tem algum lugar que a gente pode se esconder de Deus, que Deus não veja a gente? Não tem nenhum. Não tem nenhum. O Vitor já falou aqui, não tem nenhum. Então você que tem chamado da parte de Deus na tua vida, não fuja. E se porventura você está numa situação difícil, como Jonas estava, dentro do peixe, ele chegou a dizer que era o inferno ali onde ele estava, de tão ruim que estava. Se você estiver na oração difícil, o segredo está em orar. Ora. Orar, né, Vitor? E se a gente ora, Deus ouve, né? E atende o nosso clamor. Só que nós precisamos, mesmo depois de passar por tudo isso, voltar a fazer a vontade de Deus. É ou não é? Que Deus abençoe a tua vida, receba essa palavra, tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém. Eita glória!